Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia deste domingo de Reis, e que nos traz tão grandes e tão bonitas recordações da nossa infância, do canto, dos reis, e é um grande dia de manifestação, de epifania, como se diz na Igreja, esta palavra grega que significa manifestar, mostrar. Deus mostra o seu dom no seu Filho a todos os povos, simbolizados nestes 3 reis magos. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham através da internet, sobretudo os doentes e os seus familiares, todos aqueles que estamos a viver desta situação de pandemia e de medo, também de solidão, todas as dificuldades que vêm desta situação em que estamos a viver. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com devoção, com esforço e, sobretudo, com o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E então, para melhor celebrarmos esta festa, que é o sentido da universalidade do dom de Deus no seu Filho, tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Omnipotente, que neste dia revelaste o vosso Filho unigênito aos gentios, guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra
e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor, e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando os vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madian e Ifá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Virão adorar o Senhor todos os povos da terra. Virão adorar o Senhor todos os povos da terra. Deus concedei ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. Virão adorar o Senhor todos os povos da terra. Florescerá a justiça dos seus dias, e uma grande paz até ao fim dos tempos. Dominará de mar a do grande rio até aos confins da terra. Virão adorar o Senhor todos os povos da terra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está? Perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos
e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Neste domingo da Epifania, eu gostaria de começar pelo nome dos nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, ao longo dos anos, ao longo da história da nossa Igreja, que iniciou em 1980. Em 1981, Manuel Vieira. Em 89, Maria de Elzira Vieira. Em 91, Serafim Melo Constantino. Em 99, Agostinho Lindo. Em 2011, Diolinda Cordeiro. Também lembrar aniversários de Maria dos Anjos e Francisco Ferreira, e da comunidade de Cambridge. Enviaram-nos o nome de uma irmã, Evangelina Aguiar, que faleceu esta semana e que, por causa da situação em que nós estamos a viver, pandemia, nem sequer o funeral pode ser realizado na igreja, o que é uma dor para todos, e nela e no sofrimento do seu marido, dos seus filhos, nós exteriorizamos a dor que a igreja sente por viver esta experiência e esta dificuldade. Portanto, lembramos todos aqueles que têm partido e que foram sempre pessoas de igreja e que agora nem sequer à igreja, porque devido à situação em que nos encontramos, podem ir depois de partir. Lembramos, sabemos o nome desta nossa irmã, mas nela significa também a nossa oração por todos os outros que partiram e que nós não sabemos o nome. Portanto, agradecemos a quem nos comunicou este nome. No Evangelho de hoje, no dia da Epifania, no dia de Reis, e em Espanha, por exemplo, ao lado de Portugal, os presentes são oferecidos neste dia, não no dia de Natal. Seguiram outra tradição, outra cultura, outra maneira de fazer, e portanto é no dia de Reis que dão os presentes, que dão os presentes aos seus familiares, e portanto é um dia especial, sobretudo vivido em Espanha. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12, fala-nos do nascimento de Jesus em Belém, na região da Judeia, no tempo do rei Herodes. Portanto, este Evangelho é bem situado, historicamente, localmente, geograficamente. Depois do seu nascimento, vieram uns sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos vêm do Oriente, um lugar que os judeus conheciam como pátria da astrologia e de outras ciências estranhas. São pagãos.
não conhecem as Escrituras de Israel, não conhecem o Antigo Testamento, mas sim a linguagem das estrelas. Procuram a verdade e colocam-se em marcha para a descobrir. Deixam-se guiar pelo mistério, sentem necessidade de adorar. A sua presença provoca um sobressalto em toda a Jerusalém. Os magos viram brilhar uma estrela nova que lhes faz pensar que já nasceu o Rei dos Judeus e por isso vêm adorá-lo. Quando Herodes teve conhecimento disto, ficou muito preocupado e com ele todos os moradores de Jerusalém. Herodes movia-se por outros interesses, por interesses políticos, por interesses mundanos. Não estava preocupado em descobrir os sinais das estrelas, nem descobrir os sinais da verdade. Herodes mandou reunir todos os chefes dos sacerdotes e doutores da lei e perguntou-lhes: onde é que há de nascer o Messias? Eles responderam: em Belém da Judeia, conforme o que o profeta escreveu. Tu, ó Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as terras principais da Judeia, porque de ti é que há de vir um chefe que será o pastor do meu povo de Israel. Jesus nasce em Belém, apesar dos pais viverem em Nazaré, por causa do édito, por causa do recenseamento que foi publicado na altura. Todos tinham que ir à sua cidade de origem, e José era da casa de Davi, de Belém. Portanto, Deus prepara tudo, as palavras do profeta, e para coincidir em Belém. Então Herodes chamou à parte os sábios, perguntou-lhes quando é que exatamente a estrela lhes tinha aparecido. Depois mandou-os a Belém com esta recomendação: vão, informem-se cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrarem, venham-me dizer para eu ir também adorá-lo. Isto faz-nos lembrar, nos nossos tempos, dos serviços secretos. O Herodes manda em sigilo, secretamente, e depois vindo informar-me, mas tudo secretamente. Depois de ouvirem o rei, os sábios partiram. Nisto, repararam que a estrela que tinham observado no Oriente ia adiante deles, até que parou por cima do lugar onde se encontrava o menino. Ao verem a estrela, sentiram uma alegria enorme. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, inclinaram-se para o adorarem. Depois apresentaram o que traziam para lhe oferecer: ouro, incenso e mirra. Então Deus avisou-os por meio de um sonho para não voltarem a encontrar-se com Herodes, e eles partiram para a sua terra por outro caminho. E já esta semana, depois do Natal, celebramos os Santos Inocentes, todos aqueles que foram mortos porque Herodes queria matar o menino, não sabia onde é que estava, portanto mandou matar todos os meninos, os inocentes com menos de 10 anos da região de Belém. São os Santos Inocentes que nós veneramos na Igreja. Mas o Evangelho de hoje coloca-nos algumas perguntas a nós próprios. E a primeira é esta: como se chama Deus que adoramos no fundo do nosso coração? Como é que se chama o Deus que nós adoramos? Será que sabemos o seu nome? Ou confundimos com outro ser qualquer? E esta interrogação, olhando para os magos que procuram a verdade, nós devemos interrogar-nos. Nós dizemos-nos cristãos, mas vivemos adorando o menino de Belém? Será que nós estamos a adorar o menino de Belém? O Papa Francisco, no dia de Natal, dizia para nós cristãos
temos que nos voltar para a manjedoura de Belém, porque às vezes confundimos-nos muito com outros tipos de manjedouras, e há por aí manjedouras disfarçadas de maldade, de riqueza, de grandes promessas, e o convite para os cristãos é contemplarmos a manjedoura de Belém com todo o seu significado, sendo Jesus, o Filho de Deus, quis nascer na pobreza das pobrezas, na humildade das humildades. Mas nós, muitas vezes, confundimos a manjedoura de Belém com outras manjedouras. Onde é que colocamos os pés? O que é que colocamos aos pés de Jesus? As nossas riquezas, o nosso bem-estar, o nosso conforto, as nossas ideias fixas. O que é que nós colocamos diante dos pés, aos pés de Jesus? E esta busca da verdade, que os magos, era uma preocupação da antiguidade, saber interpretar as estrelas, a verdade, os sinais que vêm do alto, os sinais que vêm do universo. Hoje não é uma preocupação que norte o nosso mundo, mas a verdade é, olhai que nós vivemos hoje num mundo, o poder está em quem domina a informação. Nós sabemos que a rádio começou, o primeiro pontifical a ser transmitido pela rádio em 1927, em Roma. O Papa usou a rádio em 1927, foi o pontifical do Cristo Rei, em 1927. A televisão começou em 1950 e a partir daí começou o domínio sobre os meios de comunicação social. E chegámos a um tempo em que não é a verdade que importa, mas é dominar aquilo que passa para as pessoas. E chegámos a este tempo, por exemplo, o que está a passar no nosso mundo, que nós não estamos a ser bem informados sobre isto, é esta questão: o poder de dominar a informação, o poder de controlar aquilo que passa para o povo. Isto são novas formas de ditadura. E a nós, eu espero que o ano 2021 seja um ano que nos esclareça muito a este respeito e que nós venhamos a saber mais, porque não estamos a ser informados. Hoje o grande domínio é dos meios de comunicação social. Um controle terrível, um controle que mete medo, que assusta. E a busca da verdade, os magos não ficaram no seu conforto, buscaram a verdade, buscaram aquilo que é o sentido da vida, buscaram interpretar os sinais do universo, de Deus, Criador de todas as coisas. E o nosso tempo, a grande questão neste momento é a questão da verdade. A verdade que nos chega camuflada, disfarçada, trabalhada. Herodes disse aos magos, secretamente, ide lá informar-vos, e vinde-me informar secretamente para eu ir adorá-lo. Boas intenções. Herodes estava cheio de boas intenções, mas no seu coração, o que é que estava no seu coração? Aquilo que fez aos inocentes. E hoje, nós católicos temos andado um bocadinho distraídos, temos andado um bocadinho preocupados com outras coisas, mas hoje a grande questão é o domínio da verdade, o domínio de dominar a informação. E foi desde os anos 50, desde os anos 60, foi lutar, tentar ocupar espaços, às vezes por correntes que não deveriam estar mais sossegados. E eu espero, eu rezo,
a Deus que este ano 2021 seja um ano que nós possamos saber mais e sobretudo, que a verdade apareça nua e crua. Uma das vítimas desta manipulação tem sido a Igreja, a nossa Igreja. A Igreja tem sido vítima desta manipulação atrozmente. Foi talvez desde os anos 70, 80 a grande vítima. Não quer dizer que não haja pecado, não haja erro dentro da Igreja, porque nós somos pecadores. Mas o nosso projeto é a verdade, é a luz que vem de Deus. Mas muita coisa. Nós fomos os primeiros, agora já não é só a Igreja Católica, agora o domínio tornou-se mais universal. Que a atitude dos magos nos continue a seduzir pela verdade e que ninguém, só Deus, domina a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar e de pensar. Só Deus nos domina. Pelo menos é isso que acreditamos e que desejamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai. Ele falou por os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, por Jesus, verdadeira luz das nações, supliquemos ao Pai que dê a paz e o bem-estar aos homens e às mulheres de todo o mundo, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que atendam aos sinais do nosso tempo e manifestem a luz de Deus entre as nações, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos continentes e povos em conflito, para que os seres responsáveis não se cansem de procurar o bem, precioso que é a paz. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por aqueles a quem a estrela vai guiando até junto de Maria e de Jesus, para que aprendam a adorá-lo e a servi-lo, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, e pelos que choram alguém a quem amavam, para que Deus se lhes revele e os conforte, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que acreditamos no menino, que veio ao mundo e se fez homem como nós, para que ele nos dê a glória prometida, oremos, Senhor, oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso e Eterno,
Ouvi as preces que vos dirigimos e fazei que, procurando a vossa luz, percorramos os caminhos da verdade, que o Espírito Santo nos revela por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelaste hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que queremos lembrar, que foram as nossas famílias, as nossas comunidades e os nomes que pronunciámos no início desta Eucaristia. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a leal e a paz, segundo a vossa vontade, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com um olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como já foi avisado, enquanto estivermos nesta situação de meia pandemia, nós não vamos ter a Eucaristia das 6 horas, ao domingo e o dia de feriados, portanto agora é só ao domingo. E agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam através da internet. Muito obrigado a todos. E continuamos durante a semana a ter as nossas orações. Manhã, oração da manhã às 7 horas e à noite o terço amanhã, e terça-feira não temos a Eucaristia, mas temos os outros dias todos. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.